Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Hoje, primeira segunda-feira do ano, e nós estamos aqui para declarar que nós teremos um ano mais que abençoado. Sabe quando nós percebemos o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo, nós paramos e começamos a avaliar como foi o que ficou para trás. E eu gostaria de dizer para você que está me ouvindo aqui no nosso Café com Visão, que você nasceu para dar certo. Você nasceu para viver dias felizes junto com o Senhor. Por quê? Porque você é muito amado. Eu quero dizer, você precisa ter revelação daquilo que você ganhou pela graça de Deus. E hoje eu faço questão do nosso primeiro Café com Visão de 2024 compartilhar com você uma dose de favor de Deus. Sabe, eu vim de uma família extremamente pobre. Eu comecei a trabalhar por volta de 10 anos de idade vendendo pãozinho na rua. E minha vida foi muito difícil na minha infância. E aí eu comecei a prosperar, eu comecei a crescer na minha vida e houve um momento que eu consegui conquistar um carro. E era um Astra, isso há muitos anos atrás. E o Astra, na época, para mim era um carro muito tecnológico. E eu adquiri aquele carro, e certa vez eu parei o carro na rua e simplesmente eu fechei o carro, não consegui abrir o carro. E eu passei um constrangimento muito grande. E é tão interessante que eu não conseguia desfrutar de tudo aquilo que aquele carro tinha. Muitas pessoas falam, pastor, por que eu não cresço? Por que eu não avanço? Por que eu não prospero? Eu gostaria de compartilhar com você aqui uma chave espiritual que está lá em João capítulo 3, versículo 16, e com certeza você conhece, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. Deus amou o mundo de tal maneira que simplesmente Ele deu. Você recebeu porque Ele te amou. Mas tem uma questão aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor, um presente. Mas para que você possa acessar, usufruir desse presente, você precisa crer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Nele existe paz, favor, sabedoria, graça, criatividade, consistência, conexão, provisão, céus abertos, porta, tem tudo. Mas só tem uma questão aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quem que Ele deu? Não foi para todos. O propósito era para todos. Para todos aqueles que nele creem. Então, quando você crê, você acessa. Quando você não crê, você não acessa. Certa vez eu vi um pastor pregando algo muito interessante. Ele disse que tem muitos crentes que são ateu em áreas específicas da vida. O que é um ateu? Ele não crê. Então você é casado, você não crê que seu casamento pode melhorar. Você tem um empreendimento, você não crê que ele pode prosperar, que ele pode crescer. Sabe, você não tem filho, você não crê que sua mulher pode gerar filhos. Você é um líder e não crê que as pessoas podem crescer, que elas podem romper. Quando você crê, você tem uma atitude prática. Olha que interessante, certa vez Davi, ele se deparou numa situação muito complicada, na caverna de Adulão, onde tinham ali homens fracassados, frustrados, amargurados, endividados. E a Bíblia diz que Davi se fez líder daquele povo. Davi creu que aquele povo poderia crescer, avançar, mudar e se tornar um grande exército. E Davi, ele tocou naquilo que ele creu. Então, quando você crê, você toca. Eu tenho vivido os melhores dias da minha vida, mas é tão interessante que eu decidi focar minha vida naquilo que é valioso. O meu justo vai viver pela fé. Então você deveria dedicar sua vida e entender o que é viver pela fé. Nos casamos pela fé, crescemos pela fé, prosperamos pela fé, avançamos pela fé, somos prósperos pela fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aqui, olha que interessante. Aqui tem uma xícara, café com visão. E aqui tem água aqui dentro. Aqui pode ter uma Coca-Cola, aqui pode ter um café, aqui pode ter qualquer coisa. Mas do que adianta ser uma xícara, ter o conteúdo, simplesmente se não sei tocar, acessar e levar até minha boca? Eu vou dizer, Deus amou o mundo de tal maneira. A fé te dá acesso. A fé
abre portas. Eu vou dizer, eu estou com muitas expectativas para 2024. Todos os anos, para mim, tem sido muito melhor que os anos que passam para trás. Por quê? Porque eu tenho crescido na revelação que eu sou amado, perdoado, justificado e a favor de Deus. E eu quero declarar sobre 2024 que você vai acessar portas, que você vai viver um tempo extraordinário. Por quê? Porque tudo o que você precisa, você já tem. A grande questão é, você precisa acessar. Faça o teste. Pega um celular, um iPhone 15, entrega na mão de uma pessoa que nunca viu o celular na vida. Do que adianta algo tão valioso ali, naturalmente falando, se eu não sei como mexer e ter acesso? Eu vou dizer, Jesus é muito mais valioso que qualquer coisa nesse mundo. E você precisa entender que para você ter acesso, você precisa entender como se vive pela fé. Viva pela fé no Filho de Deus que te amou. Um 2024 abençoado para você e para toda a sua família. Feliz 2024.